Breno Carnevale, bom dia para você. Bom dia, Agatha, Mário, aos ouvintes. Agradeço aqui o espaço para prestar os esclarecimentos e já aproveito para realmente concordar. A gente tem operações sendo realizadas pela CEOP e pela Guarda, né, nos pontos de maior adensamento nesse período, inclusive nos acessos à rodoviária Novo Rio, organização de trânsito, combate a transportes clandestinos. A gente teve ao longo dessa semana, já até desde antes do Natal, mas principalmente pós-Natal, alguns veículos clandestinos sendo apreendidos por estarem realizando transporte irregular de passageiros, colocando essas pessoas, inclusive, em risco, né, tendo em vista que não são pessoas, muitas vezes, sequer habilitadas para dirigirem os veículos, e quanto mais transportar passageiros. E realmente é um esforço diário da gente fazer essa fiscalização através da Guarda e da nossa coordenadoria de transporte complementar nesses pontos clandestinos, até para preservação de vidas, né? Então, evidentemente, a gente tem ações também em Copacabana, onde o fluxo de pessoas acaba sendo maior, mas as nossas equipes estão espalhadas pela cidade, especialmente em pontos turísticos e também nos pontos de acesso à cidade, rodoviária, aeroporto, e também nos pontos de bloqueio, que hoje começou a proibição à meia-noite, né, do ingresso de ônibus e vans fretados na cidade. A gente também está com os bloqueios no Trevo das Margaridas, no Trevo das Missões e na Rio Santos, na altura de Santa Cruz, além dessas patrulhas que estão circulando a cidade, especialmente Zona Sul, centro da cidade, onde acaba tendo maior fluxo de pessoas entrando e saindo nessa época do ano. Secretário, você falou de pontos de bloqueio, importante a gente frisar, porque é para evitar as aglomerações, transportes piratas, outros que não têm autorização, como vans, e inclusive ônibus fretados. E tem um questionamento de ouvintes aqui nesse momento, acabou de chegar aqui mensagem no WhatsApp, e era bom a gente ter esse esclarecimento seu, Carol. É questionamento do nosso ouvinte Adriano. Me tira uma dúvida. Tá proibido ônibus fretado no Rio de Janeiro. Buser não é ônibus fretado? Eles se enquadram, secretário, também nessa proibição de entrada no município do Rio de Janeiro? Nesse caso, todos os veículos fretados, eles precisam ter nos seus passageiros algum comprovante, né, de residência no município ou comprovante de reserva de hotel. Então, nesses casos, os ônibus eles vão entrar, as pessoas vão para os seus destinos e o ônibus vai tocar o caminho dele. Agora, a gente tem fiscalizado e reprimido principalmente os pontos de embarque e desembarque desses ônibus, principalmente na Glória, por exemplo, onde acabam, inclusive, fazendo manobras irregulares, muitas vezes, inclusive, colocando em risco as pessoas que estão não só andando, mas também fazendo uso dos seus veículos de passeio, de outros ônibus, enfim. Então, a questão do fretamento é justamente para prevenir a presença de pessoas que não tenham onde se estabelecerem na cidade, não tenham residência na cidade. Muitas pessoas estão voltando para suas casas nessa época do ano, rever família, enfim. E também tem as reservas de hotéis que estão podendo funcionar normalmente. Então, o nosso foco são os fretados, principalmente, que não possuem nenhum tipo, primeiro, de regulamentação do ponto de vista de segurança viária, documentação, e sequer autorização para realizar o transporte de passageiros, que muitas vezes não têm nem comprovante de residência, porque não residem na cidade, tampouco comprovante de reserva nos hotéis do Rio de Janeiro. Secretário, eu acho que o grande foco agora está virado para Copacabana. E aí o que a gente queria entender hoje já começam alguns bloqueios. Vocês já estão operando, por exemplo, para retirada de veículos que estão parados ali na orla. O que vocês já estão fazendo a partir de hoje para a virada amanhã? A gente intensificou essas ações, né, já no domingo posterior ao Natal, no dia 26. A proibição de estacionamento na Avenida Atlântica, né, Leme e Copacabana, ela começa às 18 horas de hoje. Então, até às 18 horas, o estacionamento ele pode acontecer. A gente orienta para que as pessoas se antecipem, né? A gente divulgou esse planejamento até antes do Natal para as pessoas se programarem, principalmente o morador que acaba deixando o veículo lá. Então, a partir das 18 horas do dia 30 de hoje, esse estacionamento ao longo da Avenida Atlântica ele fica proibido, e a gente tem a proibição desse acesso na cidade. Também começamos com os bloqueios já na madrugada de hoje. E a gente tem feito ações para desobstruir vias públicas. A gente apreendeu grades que estavam cercando alguns quiosques já no dia de ontem. Apreendemos também algumas
algumas estacas, né, que acabam servindo de depósito em via pública, o que também não é autorizado. Então a gente intensificou as ações, não só em Copacabana, obviamente, acaba sendo, como eu falei, uma área com maior adensamento populacional, até pela quantidade de hotéis que tem ali, pelo simbolismo, pela importância que o Réveillon de Copacabana tem para a cidade e para o mundo. Mas a gente também tem equipe, são 2.500 agentes da Guarda e da Secretaria de Ordem Pública, né, nos próximos 2 dias, até o domingo, dia 2, com ações intensificadas, mas também nos pontos onde haverá queima de fogo por toda a cidade. Então a gente tem Ilha do Governador, Ramos, Madureira, Bangu, Penha. A gente vai ter a ação da Guarda, especialmente com relação à fluidez do trânsito nessas regiões, para dar coordenamento, para dar segurança também para as pessoas, sempre alinhados com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para trazer uma passagem de ano tranquila para as pessoas, sejam cariocas, turistas, enfim, quem estiver na cidade. Carnevale, a gente está na linha com o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Frisar, e é importante dizer que os quiosques eles podem funcionar, mas não podem esticar, colocar grades, como algumas já foram recolhidas, fazer aquele puxadinho, aumentar o espaço do quiosque. Ali no espaço do quiosque em Copacabana, por exemplo, pode ter ali a mesa com música, ter a programação durante o Réveillon para evitar aglomeração, então não pode esticar para a areia. Mas vamos sair, por exemplo, de Copacabana, que é mais badalado e costuma encher mais, mas da Praia do Flamengo, que não tem quiosques, mas tem muitos ambulantes que costumavam, em Réveillons passados, não no ano passado que tivemos uma restrição muito maior, de fazer também, porque tem muitos ambulantes que já tem ali na orla, né, na Praia do Flamengo, que trabalham ali durante o dia. Eles podem estar lá, esses ambulantes, durante a queima de fogos que vai ter no Flamengo. Essas pessoas podem consumir, eles podem trabalhar por lá. O mesmo vale até para Copacabana. Os ambulantes podem trabalhar também durante a noite? Ótima pergunta para a gente poder esclarecer e passar essas informações, né? Os quiosques e os ambulantes, né, os barraqueiros que também têm ponto fixo nas areias, eles podem trabalhar normalmente, e você foi muito preciso na sua colocação. O que eles estão proibidos de fazer é justamente indevidamente lotear ou avançar no espaço público. Isso a gente vai coibir, a gente já está fazendo, inclusive, já nessa madrugada a gente fez apreensões também na Praia do Flamengo, justamente para que as pessoas possam ter livre circulação nas areias, nas calçadas, enfim. Então a gente autoriza, né, costumeiramente. Isso é feito nas viradas de ano, esse ano não foi diferente. A gente autoriza que os comerciantes ambulantes eles façam o pernoite nas areias. No entanto, eles não podem funcionar a partir das 21 horas. Então, de hoje para amanhã, eles podem permanecer na areia para facilitar a logística deles. A gente entende que é um período em que a locomoção fica mais difícil, enfim. E eles podem abastecer, né, as suas estruturas até as 15 horas de amanhã, dia 31, e poderão pernoitar do dia 31 para o dia 1º, mas a gente vai fiscalizar porque eles não poderão funcionar a partir das 21 horas de hoje para amanhã. Ao longo da virada eles podem funcionar normalmente, assim como os quiosques, mas eles não poderão expandir as suas áreas, não poderão fazer loteamento de areia com mesa, cadeira, guarda-sol, enfim, as regras que já vigem, né, ao longo do ano inteiro, elas serão fiscalizadas também, já estão sendo fiscalizadas pelas nossas equipes nas ruas, noite, dia e madrugada. Então o ambulante ele pode trabalhar, ele pode vender lá a sua bebida, água de coco, se tiver algum quitute, sei lá, um queijo coalho, mas, por exemplo, na Praia do Flamengo ou em outra região aí que, na Ilha do Governador, na Praia da Bica, não pode utilizar o espaço da areia, colocar uma caixa de som, botar uma música ao vivo, isso é que não pode. Exatamente, a gente vai estar fazendo essas ações de fiscalização. A gente também fiscaliza a comercialização de garrafas de vidro na areia, fazemos apreensões também por uma questão de proibição, focada, obviamente, na vida das pessoas, na preservação da integridade física das pessoas, acaba sendo um risco para as pessoas que estão nas areias. E a gente salienta também que, em caso de flagrante dessas irregularidades, além da apreensão da mercadoria, essas pessoas também são multadas, né? Seja o estabelecimento, seja o ambulante, essas pessoas são multadas e podem ter consequências, inclusive, mais graves, como a cassação da autorização para funcionamento de quiosque e até a cassação da licença para aquele que tem o
a sua autorização para trabalhar como ambulante, seja fixo, seja itinerante. Ou seja, né, Agatha, pode latinha, latão, né, garrafinha de plástico, né, coco, mas não pode ter garrafa de vidro, até porque é perigoso demais, né? Isso aí realmente para evitar o perigo. Agora a gente está falando de festas ao ar livre, nos quiosques, nos ambulantes, agora algo que chamou muito atenção no Réveillon passado, né, que era aquela aglomeração em festas particulares. E que na época eram clandestinas. Hoje a gente já tem restrições menores, algumas já caíram. E aí, secretário, o que eu queria te perguntar hoje existe alguma restrição para festas privadas? Existe um número limite? Tem que apresentar comprovante de vacinação? Como é que vai funcionar essa fiscalização em relação a isso? Hoje na cidade do Rio de Janeiro, né, com base, inclusive, nas orientações do Comitê Científico, muito bem explicado sempre pelo secretário de Saúde, Daniel Sorange, pelo próprio prefeito Eduardo Paes, hoje a cidade não tem nenhum tipo de restrição com relação à festa, à aglomeração. E a vigilância sanitária, ela faz a fiscalização com relação ao comprovante de vacina. Então, muitos lugares, né, hotéis, restaurantes, estão cobrando o comprovante de vacinação. Não vai ser diferente para as festas de hotéis, das festas em hotéis, enfim, festas particulares. E essas festas, elas obviamente precisam serem comunicadas, tem um procedimento padrão na prefeitura. Então, a gente já notificou, por exemplo, alguns eventos que sequer haviam pedido autorização, já notificamos, alguns, inclusive, já cancelaram, já divulgaram cancelamento porque não estavam autorizados, e aí não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver realmente com um rito, né, processual que é preciso ser cumprido, justamente para que as instâncias de fiscalização, de operação, para ordenamento e para fluidez de trânsito sejam comunicados para que a cidade ela seja o menos impactada possível por eventos dessa natureza. Secretário, não sei se a Agatha vai ter, mas alguma... Ia só fazer um complemento de que lá em casa minha mãe vai exigir o comprovante de vacinação. Tem que ter, né? É importante, né? Até porque saiu um levantamento, né? Inclusive hoje, o Instituto Todos pela Saúde apontando que a variante Ômicron do coronavírus está presente em pelo menos 8 estados brasileiros. A nova cepa já circula. Claro, aqui no Rio de Janeiro a gente já sabe, tem casos de investigação, São Paulo, Minas Gerais, tem muito paulista e mineiro por aqui, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Tocantins. Então é assim, é importante você se cuidar. Aumentou bastante o número de pessoas procurando pelo teste, né, Agatha? Nas clínicas, né, 44%. Particulares, 44%. E essa mutação, ela é perigosa. O próprio prefeito Eduardo Paes admitiu que realmente deve aumentar, por mais que a prefeitura tenha tentado espalhar bastante, e a gente está aqui tentando trazer as informações e basta as pessoas terem consciência, não vai se arriscar também, tem uma variante, tem um período de pandemia, deu uma flexibilizada, mas não é para você relaxar geral, senão daqui a pouco a gente volta tudo ao normal e era péssimo como foi no ano passado, o Réveillon, com tudo fechado, as festas clandestinas, aquelas imagens. Acho que o próprio secretário, né, não é de interesse, assim, tem que ter a fiscalização, mas ninguém quer ver, né, aquela forma hostil. As equipes, elas devem trabalhar, o bom senso sempre tem que haver, inclusive com os ambulantes, porque os caras estão ali trabalhando para ganhar um dinheirinho, tá todo mundo duro, muita gente desempregada. Claro, e é importante a gente falar o que pode, o que não pode, porque senão daqui a pouco vai ser aquela cena de o guarda municipal vai recolher aqui, aí o ambulante vai se exaltar, sempre tem aquela cena que é lamentável de um ou outro, e tem que ter a fiscalização, que a gente estava falando agora, Carnevale, que os policiais militares, agora no Réveillon, eles estão utilizando as câmeras. Isso também seria bom, de repente, o guarda municipal, a ordem pública. A gente teve recentemente ali, acho que foi em Madureira ou no Meier, uma cena que chamou a atenção de recolhendo material de ambulante, que acho que não podia trabalhar naquele ponto, mas às vezes acontece e os nervos ficam à flor da pele. E o funcionário público, né, o agente, ele tem que estar preparado também para aquele momento, né, de saber, claro, que não pode ter o desrespeito, você não pode desacatar uma autoridade. Então, isso são coisas que a gente frequentemente assiste, infelizmente acontece, mas o trabalho, inclusive acredito que a sua orientação como secretário para a tropa é para que haja sempre um bom senso, respeito às regras, mas que não haja esse tipo de cena, que é negativa para a imagem de todos, né? Com certeza. O servidor público ele tem que prestar o serviço sempre em prol do cidadão, com respeito, com zelo, e não é diferente, principalmente nos órgãos de fiscalização, que a própria função já é
de certa forma, mais antipática, né? Justamente porque fiscalizar, ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, a orientação é certamente nesse sentido. A gente tem feito um esforço muito grande ao longo desse ano. A gente tem feito treinamento com a Guarda Municipal, a gente firmou uma parceria com a Cruz Vermelha para treinamento com relação à mediação de conflito, conhecimento sobre direitos humanos, técnicas de abordagem. A gente tem feito essas parcerias institucionais justamente para aproximar a Guarda Municipal da população como um todo, né? A gente lançou lá no Meier, inclusive, esse projeto de prevenção à violência, com participação dos jovens do local, com intervenções artísticas da própria Guarda, fazendo essa interação, quebrando essa barreira que muitas vezes existe com as autoridades, o que não significa que a autoridade não vai ser respeitada, mas a gente acaba aproximando as pessoas, dando uma sensação de pertencimento para o cidadão e para o próprio agente público, que também, né, no seu momento de folga, ele precisa de um órgão público fiscalizador correto, pautado nas regras. E com relação às câmeras, né, a gente já tem um estudo aqui avançado na Secretaria de Ordem Pública, né, para essa iniciativa ser colocada em prática, justamente para que a gente comece também na Guarda Municipal a fazer uso dessa tecnologia, que é muito importante para o servidor, para o cidadão, para o gestor como um todo. Quanto mais transparência, quanto mais controle, a tendência é que as ações sejam o mais corretas possíveis, o mais respeitosas possíveis. Esse é um compromisso da Prefeitura com a população carioca e com o próprio servidor público. Porque aquele servidor que está ali fazendo o seu trabalho, né, de forma correta, com a intenção de cumprir a regra, ele quer mais é que ele seja fiscalizado e seja controlado. Então, a nossa lógica de pensamento é justamente essa, para trazer mais conforto e tranquilidade, tanto para o carioca quanto para o próprio servidor público. Ô Carnevale, o pipoqueiro, o ambulante que tem aquele carrinho de churros, que geralmente vai empurrando ali para vender na praia, que vende o milho, que a Agatha tanto gosta de comer um milhozinho na praia. Ele pode trabalhar nesse... Acho que pode até ampliar, não só do verão, mas durante a virada. Tem algum horário específico? Até que ponto eles podem atravessar? Porque já vai ter aquele fechamento da Avenida Atlântica total. Como é que vai ser a fiscalização também para esse pessoal que fica rodando, que não tem um ponto fixo como o ambulante e o quiosqueiro? Sim, esses ambulantes são itinerantes, né? Ele precisa ter a licença para trabalhar e a gente vai ter, né, o bloqueio na Avenida Atlântica a partir das 15 horas, e para evitar justamente a entrada de estruturas, até por uma questão de ordem de segurança, de integridade física. A quantidade de pessoas é muito grande, geralmente esses carrinhos eles contam com panela, né, de água quente, enfim, isso também entra na nossa preocupação com relação à integridade física das pessoas. Mas essas pessoas, eles tendo a licença, eles podem trabalhar, né, eles não vão ser impedidos de trabalhar, pelo contrário, vão ajudar a atender a demanda das pessoas que estejam nos bairros, né, de demanda de consumo. São pessoas que estão ali também buscando seu sustento. A gente tem um olhar para essas pessoas também de muito respeito e dignidade. Inclusive, um dos projetos da CEOP esse ano foi o Ambulante em Harmonia, né, buscando harmonizar essa relação poder público, comércio ambulante, o lojista, o livre trânsito nas calçadas. Claro que o desafio ainda é muito grande, a gente vive um momento ainda difícil, economicamente falando, né? Enfim, então a gente tem um olhar diferenciado para isso. O que a gente pede é que esses bloqueios que a gente faz sejam respeitados por uma questão de organização do espaço, de fluidez, de passagem das pessoas em segurança, criança, idosos, pessoas muitas vezes com carrinhos de bebê. A gente pede essa harmonia, né? A harmonia quando os interesses eles são respeitados de uma ponta a outra. Então a gente vai estar lá fiscalizando, mas principalmente também orientando, e infelizmente algumas pessoas insistem em desrespeitar as regras. Essas pessoas acabam sofrendo consequências mais drásticas, como, por exemplo, o recolhimento e a apreensão das mercadorias. Mas o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de ação contra esse tipo de comércio regularizado. A gente quer que eles consigam trabalhar dentro dessas regras que a gente já está monitorando, principalmente a partir do dia 31, amanhã, em que a gente vai estabelecer, a partir da tarde, ali os pontos de bloqueio de acesso a determinados pontos por uma questão de segurança e de organização, de fluidez de passagem das pessoas. Secretário, eu sei que a gente precisa te liberar, tem outros compromissos também, mas uma última pergunta do ouvinte Denis. Falando em festas particulares, Lagoa Rodrigo de Freitas, ele disse que foi construído ali, acho que no Palafitas, uma estrutura particular, ingressos sendo vendidos.
se tem uma estrutura lá, pode, né? Sendo dentro do espaço já, você não pode estender, né? Nos quiosques da Lagoa também, se tiver ali dentro do espaço, pode ter festa. Sim, os quiosques vão poder funcionar normalmente. A gente fez fiscalização na Lagoa Rodrigo de Freitas, inclusive com relação a shows que estavam sendo divulgados sem nenhum tipo de autorização da prefeitura, né? Fizemos uma notificação, chegamos a retirar alguns excessos de estrutura fora de autorização também. Inclusive não vai acontecer esse evento, um dos eventos que estavam sendo divulgados, mas ele estava sendo divulgado inclusive numa área pública, né? Sem nenhum tipo de autorização. Então a gente está fazendo esse tipo de fiscalização também na Lagoa, enfim, em vários pontos da cidade, mas os quiosques eles vão poder funcionar desde que eles não avancem, né, para áreas que não fazem parte, né, que não são objeto ali da concessão a que o operador tem direito. Nesse caso, vai haver a notificação, vai haver a multa, vai haver, dependendo do caso, da gravidade do caso, pode haver inclusive a cassação da autorização de funcionamento. Secretário, obrigado pela entrevista. Breno Carnevale, responsável pela pasta de ordem pública, que é aquela de fiscalizar, que não é muito simpática como ele bem definiu, mas é preciso ter ordem, né? E bom senso acima de tudo, e que os profissionais tenham aí um preparo. Achei interessante aí, já que tem esses projetos aí de aproximar com o ambulante, com o cidadão, porque o guarda municipal, o agente de ordem pública, ele é necessário, ele tem que controlar também ali os ânimos. Claro que às vezes é muito difícil, mas é uma pessoa que teoricamente tem que ter um preparo maior do que quem está do outro lado, muitas vezes, entender aquela situação, mas achei importante essa conversa que a gente teve aqui. Te desejo um excelente 2022, canal aberto aqui na Band News FM para a gente falar sobre as ações e essas iniciativas aí também para o ano que vem. Eu que agradeço a conversa, estou à disposição, desejo também a vocês um feliz ano novo, 2002 vem aí com muita saúde, muita paz pra gente e pros ouvintes também. 2022, secretário, 2002 já foi. 2022. Um abraço. Um abraço.